Pai, Senhor Jesus Cristo, o livro de teologia... Calma aí, volta de novo. Não deu certo. A paz do Senhor Jesus Cristo. O livro Teologia do Antigo Testamento, de Eugene Merrill, ele fala muito pouco sobre o profeta Jonas. Mas o autor vai dizer que Jonas é contemporâneo do rei Jeroboão II de Israel. Isso se encontra em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Eugene Merrill, ele vai destacar que há um ceticismo da crítica moderna em relação à existência histórica de Jonas, que o milagre que aconteceu com Jonas é algo que provém de lendas, parábolas, paródias ou qualquer outra obra literária e não uma historiografia. Bem que o autor ele queria refutar, mas não se fazia necessário no momento, pois isso fugiria da teologia do livro. Afirma que o livro é único e que contém uma única mensagem, que durante 40 dias Nínive seria destruída, como vai dizer em Jonas capítulo 3, versículo 4. O livro está entre Naum e Obadias e são dedicados a uma nação estrangeira, os assírios de Nínive, no caso de Jonas. Deus ele tinha o interesse em abençoar todas as nações através da semente de Abraão, e Nínive não ficaria de fora. Israel era uma espécie de imã, pela qual todos os povos seriam alcançados para o Deus de Israel. O profeta de Israel devia levar uma mensagem de julgamento e também de graça. Antes de Jonas chegar a Nínive, a notícia do Deus de Israel e de outros deuses de outras nações já eram bem conhecidas. Segundo o livro de Thomas Homer, o livro de Jonas ele é contraditório aos outros relatos proféticos, pois ele diz a respeito de um profeta que não teria vivido e faz a comparação à novela hebraica. Portanto, o livro de Jonas ele seria um escrito sapiencial, que contém sentenças morais, não pertencendo ao gênero histórico, mas sim ao gênero parabólico. E isso é uma espécie de novela que demonstra a misericórdia de Yahvé. Nós podemos entender ao ler o livro de Jonas que Deus quer que todos se convertam para que tenham vida. E no capítulo 4, versículo 2 vai dizer da seguinte maneira: ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, de amor, que promete castigar, mas depois se arrepende. O livro de Jonas é abordado em 3 lugares diferentes. Jerusalém, que é a pátria dos hebreus. Embora ela não seja mencionada, é o ponto fixo do livro, pois de lá Jonas é enviado ao estrangeiro. Nós vemos também Tarsis, que é o sul da Espanha, lugar para onde Jonas ele vai tentar fugir. E para a maioria dos hebreus, representava o começo do mundo. Lá era lugar de grande fama, pois tinha grandes atacadistas e mercadores. E também era reconhecida pelos seus navios, comércios internacionais. Era conhecida pelos hebreus como lugar onde tirava ouro, ferro e até mesmo outros tipos de materiais. Já Nínive, a capital do Império Assírio, por mais de 3 séculos foi considerada como a maior do mundo, centro do universo, e possuía 500 hectares em comparação com 20 de Jerusalém. Jonas é conduzido de uma pequena para uma grande cidade. Segundo o autor, nós vemos uma grande curiosidade, pois por mais de 3 séculos a cidade era considerada como a maior do mundo, centro do universo. Possuía 500 hectares para 20 de Jerusalém. Jonas então é conduzido de uma pequena a uma grande cidade. Segundo o autor, Nínive não era da história, pois através do tamanho não tinha um diâmetro de 3 dias de caminhada. Isso demonstra como o povo de Israel se impressionava com Nínive. Na estrutura do livro, nós podemos dividir em 2 partes. Jonas capítulo 1 ao capítulo 2, que se desenvolve no mar, no oeste, e do capítulo 3 ao 4, em terra firme, no leste. No capítulo 1 e 2, ocorrem 2 cenas, os marinheiros e Jonas, e um face a face entre Jonas e Yahvé, que é parecido com a segunda parte, onde acontece em terra firme, que descreve o cumprimento da missão de Jonas com ninivitas e depois um face a face novamente com Jonas e Yahvé. Nós vemos que o primeiro painel do livro, ele vai colocar a desobediência de Jonas à ordem de Yahvé, que traz base para a história, porque isso flui para a obediência do segundo painel. Já referente à origem e informação, é importante entender o universo religioso, político e literário na parte central do qual o livro evolui.
E quando falamos de javismo universal, ou seja, tradição religiosa descrita no Antigo Testamento, vamos ter encontro entre o poder internacional de dois pequenos reinos que vai constituir um verdadeiro choque cultural. A Síria se encontrava na memória de Israel porque submeteu a terra e isso simbolizava violência, rapina. Já Jonas, ele espera... Fala muito rápido, Lucas. A Síria, ela estava na memória de Israel como o primeiro império a assumir a terra. Isso simbolizava julgo, maldade, opressão, violência e rapina. Nós vemos que o autor de Jonas, ele espera arrependimento de Nínive. E seu universalismo humano é apoiado por outros profetas, como Isaías. Para o autor de Jonas, Nínive não é apenas mais a capital odiosa do inimigo supremo, como a tradição profética, mas representa um mundo helenístico, que tem necessidade da compaixão do Eterno. Também vamos ver a caricatura do profeta. Deus tem compaixão de Nínive, mas Jonas não vai ter. Ao invés de Jonas obedecer à ordem de Yahvé, ele vai se afastar, ele vai se enfiar a esconder-se nos confins da terra. Isso é algo que é impossível se esconder de Deus. E nós vemos que os marinheiros pagãos o reconhecem. Com essa atitude, Jonas ele se preocupa mais com sua cabeça do que com a grande cidade e todos os seus habitantes. Isso, Jonas ele é o pior exemplo de profeta. Nós vemos que a palavra em hebraico Ioná significa pomba, que é um animal conhecido por sua estupidez. E nós vemos que Jonas e os profetas. Jonas é um livro destinado, antes de mais nada, a ser um livro inserido na coleção profética. Nós vamos ver também que temas e questões onde Jonas ele não passaria de uma história bonitinha se o final não remetesse bruscamente o leitor à realidade. O que quer dizer isso? Que Deus tem piedade com a grande cidade de Nínive. O texto em hebraico ele conclui a comédia de Jonas como uma cena inesperada que tem valor de autocrítica, onde as ações dos homens têm consequência que Deus não quer ou não pode se derrubar, porque o homem se arrepende, Deus em sua imensa misericórdia perdoa. Assim eu venho deixar Jonas capítulo 2, versículo 7 e versículo 9, que vai dizer: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, o teu santo templo. Mas eu, com um cântico de gratidão, ofereci sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Nós vemos que Jonas ele também passou por um processo e que nesse processo Jonas ele foi tratado assim como Nínive também. Era só isso.